アルファリポ酸。がんが代謝異常でこたつならそこから始めよう。脳中葉と診断されたピーター。意識は多くの真実を気ななんだという。細胞のエネルギー生成法が回復か病気の均衡かを決める。ここで ALA アルファリポ酸の塩パンダ。流行ではなく科学的根拠がある。ミトコンドリア活性化、細胞酸素回復、がんの天元を切る医療急行酸化物質。何をするのか。酸化体系回復、PDH 活性化、ワーブルグ効果逆転、がんの燃料除去、重要に地帯的環境作成。ALA は世界中で研究され、細胞エネルギー回復と抗がん療法支援に使用。がんは細胞からエネルギーを覆うアルファリポ酸で生育を取り戻せる。そして私と共に。コップ1倍のソーダは30倍の大豆を対話しにします。信じない人のために仮説や可能性ではなく、実際に実験をしてみせましょう。実験をしてあなたに見せ、納得してもらい、枯れこさを捨ててもらいます。ここにピュール用の pH 字幕があります。家庭用品店で買えるものです。この字幕はこんな風に動きます。この見煙を見てください。ピンク色が濃いほどアルカリ性が強いです。ここに入れてみせましょう。これは良質なアルカリ性のダレです。ここを見てください。ダレの色が変わってきているのがわかりますか？ここに注目してください。ダレの色とメモリの色を比べてみてください。このダレは非常にアルカリ価値です。もう少し追加してはっきりと見えるようにしますね。これはアルカリダレのコップです。さて注目してください。今かくったソーダを見せますね。数分1杯のソーダを入れます。ほら見てください。たった1杯のソーダです。これだけです。他には何もありません。さっきの高品質なアルカリダレがどうなるか見てください。ここの数値を見てください。見えますか？三友酸性のレベルになりました。たった1杯で、注目です。ソーダ1杯でダレがダイヤモンドです。これを家で飲んでも意味がないと思いますか？これで私の言うことが分かったでしょう。Ácido alfa-lipoico. Se o câncer é alimentado por um metabolismo quebrado, por que não começamos por aí? Então, o Dr. Peter, que foi diagnosticado com câncer no cérebro, ele, médico, ele disse que ele aprendeu muitas verdades. A forma como suas células produzem energia determina se você vai se curar ou se a doença assume o controle. É aqui que entra o ALA, o ácido alfa-lipoico. Não é moda, ciência. Um antioxidante de grau médio que ativa as mitocôndrias, devolve o oxigênio celular e literalmente desliga o interruptor energético do câncer. O que ele faz? Ele restaura o metabolismo oxidativo, a energia limpa das células. Ativa o PDH, enzima que o câncer desliga para sobreviver. Reverte o efeito Warburg, tirando o combustível da doença, criando um ambiente hostil ao tumor. O ácido, o ALA, tem sido estudado no mundo todo e é usado em medicina integrativa como uma das ferramentas mais poderosas para restaurar a energia celular e apoiar terapias anti-câncer. Lembre-se, o câncer rouba a energia de suas células. O ácido alfa-lipoico devolve o controle para você. Vem comigo. Um copo de refrigerante destrói até 30 copos de água. E para quem não acredita nisso, eu quero fazer aqui uma experiência ao vivo e a cores, porque eu não fico trabalhando
com hipóteses ou com possibilidades ou com pensamentos aleatórios. Eu vou fazer aqui a experiência para você ver e para você se convencer e deixar de ser cabeça dura de uma vez por todas. Eu tenho aqui um reagente de pH que você compra em casas que você tem aí que fazem controle de piscina, e esse reagente ele funciona assim, ó. Se você observar a escala aqui, ó, quanto mais ele ficar rosinha, mais significa que essa água está alcalina, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês verem, ó. Essa água aqui é uma água que eu tenho de boa qualidade, uma água que é alcalina. Olha aqui, ó. Você tá vendo que tá ficando a cor da água? Presta atenção aqui, ó. Compara a cor da água com a cor da escala, ó. Essa água aqui, extremamente alcalina, ó. Vou colocar aqui mais algumas gotas para ficar bem evidente para você conseguir ver, ó. Isso daqui é um copo de água alcalina. Agora, presta atenção no que acontece com, ó, acabei de comprar aqui esse refrigerante e vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou colocar uma colher de refrigerante, ó. Olha aqui, ó. Apenas uma colher de refrigerante. Só isso aqui, ó. Mais nada. Presta atenção no que acontece com a água que nós acabamos de observar aqui, que se tratava de uma água de excelente qualidade, uma água extremamente alcalina. Presta atenção no que aconteceu aqui na escala, ó. Tá vendo aqui? Ela foi para o nível mais ácido que tem. Uma colher, presta atenção, uma colher de refrigerante destruiu o meu copo de água. E você ainda acha que essa porcaria, que esse lixo que você coloca na sua casa não faz mal nenhum para você. Talvez agora você fique convencido daquilo que eu estou falando.